Olá pessoal, boa noite! Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês mais uma vez sobre o método Cristális e vou conversar com alguns terapeutas do método. Então, se você está chegando aí, você vai já me contando se você já conhece o método e se você for um terapeuta do método e quiser conversar comigo, vai ser um prazer estar com vocês. Então, enquanto a gente vai chegando, eu vou chamando mais umas pessoas. Façam o mesmo, convidem os seus amigos para estarem conosco aqui e a gente conversar um pouquinho sobre o método Cristális e tudo o que ele vem trazendo para nós, trazendo para a minha vida, para a vida de todos os meus clientes durante todo esse tempo de trabalho que eu realizo. Então, se você está chegando por aí, eu sou Márcia Barreto, sou terapeuta energética no Rio de Janeiro, criadora do método Cristális, um método de leitura energética e vibracional, um método de autoconhecimento, uma terapia quântica que nos ajuda a elevar a nossa consciência e através dessa elevação de consciência nos ajuda a colocar na nossa vida diária em harmonia todas as frequências que a gente precisa para viver em equilíbrio, para viver em harmonia, para viver com mais facilidade. E essa facilidade não é uma facilidade vazia, é uma facilidade de verdade. É a gente entender o que o nosso campo energético necessita para que a gente esteja em harmonia e fazendo essa elevação de frequência na forma quântica, a gente vai conseguindo, a gente vai mudando a nossa vibração, a gente vai melhorando as nossas conexões, a gente realmente vai expandindo a nossa consciência e vai sentindo que o nosso mental, o nosso emocional, o nosso espiritual fica sempre mais conectado e mais alinhado. Então hoje eu vou começar conversando com a Gabriela. A Gabriela é do Cristális, fez a formação comigo e a Gabriela tem muitos resultados, muitos exemplos positivos com essa técnica e por isso eu fiz o convite para a Gabi estar aqui comigo hoje. Então, Gabi, eu acabei de te mandar o convite para você estar aqui comigo. Se tiver mais alguém aqui que seja terapeuta do método Cristális e quiser vir conversar comigo, a sala vai estar aberta para vocês. A gente vai poder estar aqui junto e falar sobre isso. Gabi já entrou. Oi, Gabizinha, obrigada por você ter aceito o meu convite. Fico muito feliz que você esteja aqui. E antes de qualquer coisa, quero dizer também sobre a Gabriela, que a Gabi é uma das minhas grandes referências no método Cristális. A Gabi conheceu o método como cliente, com um terapeuta que não sou eu, e ela percebeu muitas mudanças na vida dela a partir do método e veio fazer comigo a formação. E os relatos da Gabi, as dúvidas que ela me traz, são sempre relatos e dúvidas de coisas que vão modificando a energia das pessoas, a vibração das pessoas. Então, querida, eu tenho muito orgulho de quem você é no método Cristális. Você, para mim, é uma das pessoas que entendeu o método com o coração. Porque com a cabeça, ele é simples, é uma teoria. Mas quando a gente entende com o coração, eu acho que faz mais diferença ainda no nosso trabalho, se ele for um trabalho, uma profissão, porque ele também é um método que pode ser usado por qualquer pessoa que não seja terapeuta para utilizar no seu dia a dia, para se reharmonizar, para se equilibrar todos os dias. Então, querida, obrigada.
Queria que você se apresentasse para as pessoas conhecerem você e que você contasse um pouquinho da tua experiência com o método Cristais. Primeiramente, boa noite a todos. Eu agradeço essa oportunidade, porque para mim é sempre uma honra, Márcia, estar ao seu lado. Assim, para mim é uma honra a oportunidade que a vida me deu de conhecer esse método tão grandioso e assim tão verdadeiro, sabe? Que toca realmente o coração das pessoas, assim como me tocou. Para mim, assim, o método Cristais foi revolucionário, porque ele trouxe para mim muita clareza de coisas que eu precisava passar, e o método chegou no momento em que me clareou, como se fosse uma lâmpada, assim, né? E eu só tenho gratidão, assim, enorme por esse método. E até, assim, eu vejo como um coletivo, sabe? Porque o método tem ajudado muitas pessoas já passaram por mim, sabe? E é o que me faz, é o que me dá inspiração e é o que me dá motivação para continuar e para permanecer. E eu já vi relatos, já ouvi muito você falando também disso, que às vezes quando a gente está fazendo um processo ali de tratamento, de limpeza energética, de cura, é, a gente vê aspectos ali no outro que a gente se identifica e automaticamente a gente já se regula ali mesmo, né? E é muito engrandecedor isso para mim. E meu nome é Gabriela, sou terapeuta Cristais, formada com a Márcia Barreto, e só gratidão mesmo. Queria que você contasse para a gente, Gabi, é por isso que eu digo, né? Eu tenho todo um processo de gratidão e, na verdade, de honra. Eu acho que todas as pessoas que vieram ao método e encontraram no método orientações e respostas para a sua vida, me fazem me sentir muito honrada, porque eu tenho a consciência do que o método faz com o meu cliente no meu dia a dia. Mas os relatos dos terapeutas, eles honram o método, eles honram essa inspiração que me fez juntar conhecimentos que existem, medicina chinesa, medicina holística, terapia quântica, não tem invenções no método Cristais. Quem nunca viu o método Cristais é uma reunião de tudo que eu tinha aprendido até o ano de 2014. Por que eu digo isso? Porque de lá para cá eu já aprendi muitas outras coisas e eu vou incorporando isso no método. Eu trabalhava então com vários itens energéticos, com testes energéticos, e resolvi juntar todos esses testes num único procedimento, que é o procedimento Cristais. Isso então gerou uma lâmina colorida, que eu brinco que é uma apostila colorida, que aqui é o nosso guia. É aqui que a gente lê o campo energético, é aqui que a gente envia de forma radiônica a energia de ativação ou de limpeza que é necessário para cada um de nós, para o nosso cliente, na forma presencial ou na forma à distância, o trabalho é igual. E o que eu mais admiro, né, aqui na Gabi é que a Gabi ela tem o sentimento que eu tenho, que é o sentimento do coração. Quando a gente está fazendo mesmo um atendimento ou até fazendo o procedimento para nós, o nosso coração vibra. Parece que ele está sabendo o que está acontecendo ali. E isso realmente, cada atendimento traz uma nova visão. Eu costumo dizer, o Cristais não é só um método de autoconhecimento e não é só um método de terapia quântica. Ele é um método que, através do autoconhecimento e da terapia quântica, eleva a nossa consciência, e essa elevação de consciência movimenta as nossas moléculas
para que a gente entre na vibração daquilo que a gente deseja, daquilo que nós somos verdadeiramente, e não daquilo que a gente acha que é bom ou que a gente acha que deve ser, né? Então, Gabi, queria que você contasse um pouquinho para a gente, se você quiser usar um exemplo de um atendimento que você fez, assim, uma surpresa no método. Um dia eu li o meu campo e descobri que eu estava com raiva e eu nem sabia que eu estava com raiva. Queria que você contasse para a gente uma experiência sua, que pode ser com você mesma, pode ser com alguém que você atendeu, para a gente perceber o que a gente pode ter, né, que o método nos ampara, nos ajuda. Olha, o método tem me ajudado muito, assim, uma surpresa que eu vejo, assim. Quanto mais eu faço atendimentos, quanto mais eu acabo sabendo sobre o ser humano e sobre mim mesma, né? E aí, cada vez mais, eu crio dentro de mim compaixão, saio do julgamento, né? Porque eu vejo que tá todo mundo na mesma, não tem melhor nem pior, sabe? Até porque eu atendo pessoas, assim, que já tem até uma consciência, né? Já atendi pessoas céticas e tudo mais, mas também já atendi pessoas que eu falei, gente, logo essa pessoa tá me pedindo, né? Mas é assim, uns precisando dos outros, né? Quando às vezes a gente tá lá em cima, daqui a pouco cai, aí a gente precisa de uma ajuda, assim como eu, né? Eu tô nesse lugar aqui agora de de curadora da nova era, enfim, o que quiserem chamar, eu estou nessa posição e eu também entendi, foi até bom para mim entender os meus processos, o porquê que eu passei por tais coisas, tais situações, que naquele momento eu não conseguia enxergar como algo, eu via como uma dificuldade muito extrema, mas passando pela situação, depois entrando em contato com outra realidade, eu consegui me harmonizar por dentro, sabe? E o método, cada vez mais, eu cresço com o método, né? A ajuda, eu estou cooperando. Quando eu coopero com os outros, eu acabo cooperando comigo mesma, sabe? E cada vez mais analisar, porque na verdade a gente tem uma visão muito material das coisas, né? Então, assim, às vezes a gente quer alguma coisa e talvez aquilo dali, o que o método também me ensinou muito isso, né? Abrir mão do controle, né? Eu faço o meu papel, mas eu abro mão do controle. E é muito interessante isso também, porque eu venho aprendendo muito que, assim, ou de repente chega alguém e fala, eu quero tal coisa, isso. E assim, de repente aquela tal coisa não é para você, ou de repente são energias que não têm compatibilidade, né? Então, assim, a gente forçar uma situação não é bom, não é legal, entendeu? A gente tem que ir de acordo com o fluxo, né? E o método, ele te dá essa para onde você tem que ser direcionado, né? E não querer atravessar coisas que de repente tá fora da sua alçada, tá fora da sua energia, tá fora do seu contexto. Então eu tô cada vez mais entendendo isso também, sabe? De que abrir mão do controle, de repente a gente quer ajudar muito, a gente quer fazer dentro de mim, né? A gente quer que né, idealiza que tal coisa seja melhor ou que tem que ser assim, tem que ser assado. E eu percebi que tá tudo certo. O que o Cristais fez foi o que tinha que ser feito, sabe? E até quando, por exemplo, eu sou de um movimento de mulheres, né? Tear dos Sonhos. E lá são muitas mulheres, né? A gente está dentro de uma rede, né? Tem as mandalas, mas eu estou dentro de uma rede. Então, por exemplo, eu vou fazer um tratamento ali para mandala. E aí são diversas mulheres, né? Tá todo mundo ali dentro. Por mais que a gente esteja no sutil, a gente está, de uma certa forma, conectado. Né? Então, assim, quando eu faço um tratamento, alguma coisa assim, ou que acontece alguma coisa, ou de repente de uma mulher sair, ou algo que
o que eu entendi é que, assim, foi feito o que tinha que ser feito, o que tinha que ser feito, sabe? E depois da mulher, né, de chegar e falar, cara, eu já recebi as bênçãos que eu tinha que receber, entendeu? Então, assim, e isso até para eu me entender também, sabe? Então, o método, ele me ajuda muito nisso, porque tudo é muito no sutil, né? Então, às vezes, a resposta da pessoa, às vezes você tá pensando em alguma coisa, aí vem a pessoa com a tal resposta que você fica até assim, tá, beleza. Eu fiz mesmo, tinha que ser feito. E é isso, é a gente se colocar com humildade, assim, como um instrumento mesmo, e faz o que tem que ser feito e abre mão. E é assim que eu vejo. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, para quem não conhece, né, a parte teórica do método, é que o método Cristais ele é embasado em ciências holísticas que todos nós já ouvimos falar. Nos chakras, na cor da aura, na metafísica da coluna vertebral, na energia yin e yang, nos 5 elementos da medicina chinesa, na energia emocional dos cristais, na densidade espiritual, né? Quanto a gente está mais voltado para a matéria e para o espírito, o nosso nível de consciência, que é o sistema de corpos, o trabalho do nosso entorno energético, que são os gráficos radiônicos. Cada uma dessas coisas está representada na minha apostila ilustrada, como eu gosto de dizer, os chakras, a cor da aura, o yin e o yang, a coluna vertebral mostrando o que eu trago para transformar em mim. Os elementos, eles vêm mostrando qual é a dominância energética que existe em mim, e essa dominância energética traz como aprendizado uma emoção negativa para eu compreender tudo o que acontece comigo, a emoção dos cristais, as dimensões do nosso espírito, o nosso sistema de corpos, que é o nível de consciência, a nossa maneira de viver, mais para o espírito ou mais para a personalidade, mais para a essência ou mais para o ego. E o nosso entorno energético, porque a cura, ela vem de dentro para fora. Mas, quanto mais você se cura, mais você precisa curar o entorno. Porque senão a gente muda tanto de frequência que o nosso entorno energético passa a não ser confortável. Esse processo que Gabi falou super bem, quando acontece alguma coisa e uma mulher sai do grupo das mulheres, vou olhar, né? Pego a minha lâmina, a minha apostila ilustrada e pergunto o que se requer para... o que eu preciso entender sobre a saída dessa pessoa desse grupo? O que essa pessoa requer? O que eu requeiro nesse momento? Eu vou contar uma experiência para vocês que foi muito forte para mim. No mês de fevereiro, eu fiz um trabalho que foi um trabalho grande, foi um trabalho que demandou muita energia e um trabalho onde eu fugi do meu coração. Eu estava só no trabalho e eu fugi do meu coração. Quando chegou no final do mês de abril, eu adoeci. Parecia uma crise de sinusite, parecia que eu estava toda entupidinha. E aquilo foi uma manifestação do Covid que veio na semana seguinte. Mas quando eu adoeci com aquela característica de sinusite, eu fui fazer a leitura do método e a terapia para mim. E foi incrível, porque eu tinha o meu chakra básico em desequilíbrio, que é só matéria. Eu tinha o meu chakra cardíaco em desequilíbrio, ou seja, a minha emoção e a minha materialidade estavam confusas. Todos os resultados, eles estavam entre a materialidade, a vida material e a vida emocional. E eu sabia que aquele trabalho que eu tinha feito, ele não tinha sido do meu coração. Eu sabia que eu não tinha ficado feliz, mas eu não imaginava que o meu campo energético ia se ressentir tanto. Não fiquei com Covid por causa daquilo,
Mas, seguramente, o meu sistema imunológico foi lá embaixo, porque eu vivi alguns desequilíbrios. Quando eu olhei no método e percebi aquilo que eu já sabia, eu falei, puxa, não quero mais isso para mim. A partir daquele momento eu decidi que eu ia fazer o trabalho daquele jeito, mas que eu só ia fazer o que tivesse em comunhão com o meu coração. Isso é uma visão do método Cristais, que vai despertar a nossa consciência. Além disso, o que o método me permite de forma quântica, usando o pêndulo, fazendo um envio de energia à distância, eu fazendo para mim mesma. Eu fui ativando as energias que eram necessárias, eu fui limpando as energias que estavam negativadas no meu campo, e a gente ganha muita consciência. E eu vejo em todo o processo da Gabi, desde que ela fez a formação comigo, o quanto ela vai ganhando. Não é que a Gabi ficou consciente, o quanto você foi ganhando consciência com as situações da sua vida. Porque sim, a gente quer porque quer. Mas para eu querer isso que eu quero, o que se requer? Às vezes, eu não quero mais usar óculos. Mas o que o meu corpo requer? O meu corpo precisa dos óculos para eu ler melhor. Então não adianta eu tirar os óculos e ficar fazendo assim com os olhinhos e daqui a um ano não enxergar mais nada. Foi o querer por querer. É um método, então, que traz autoconhecimento, traz a correção energética, mas traz especialmente a tomada de consciência, que é o que vai fazer o nosso corpo vibrar na frequência positiva daquilo que a gente deseja. E eu acho que é isso que faz uma grande diferença na minha vida, na vida dos clientes, na vida dos terapeutas que se conectaram com o método de coração, assim como a Gabi. Eu vou deixar aqui aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta. E eu vi que Melk, que é um outro terapeuta que se conectou com o Cristais de coração, Melk estava aí também. Vou ver quem sabe o Melk lá do Canadá consegue entrar com a gente aqui. E se eu não estou enganada, Gabi conheceu o Cristais através do Melk, não foi? Sim, sim, foi através do Melk. E não só o Cristais, mas a princípio foi o Cristais, né? Foi quando eu já vinha assim, desde de muito tempo já, nesses meus processos de autoconhecimento, né? E num momento assim, bem específico da minha vida, eu conheci o Melk, né? O irmão dele, o Arthur, é meu amigo, e aí eu me conectei com o método, e aí a partir daí eu vi muitas transformações. E aí foi quando eu me apaixonei realmente. Eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida e eu vou aonde essa pessoa estiver. Aí eu ficava procurando lá, porque tem o Mel que botava, né, o seu nome e tal. Aí bota, né? E aí eu vi, eu falei, gente, quem é essa mulher, gente? Márcia Barretos. Aí eu lembrei da Márcia Sensitiva, porque tem a Márcia que eu já falei, gente, isso é muito mal de Márcia, cara, porque eu já acompanhava também a Márcia, assim, né? Ela é bem famosa. E aí, Mystic Fair e tal, eu sempre gostei. E aí, ai, o Mel, que chegou! Olha que coisa mais linda! Gente, essa imagem é linda, 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 linda demais. Eu vou até tirar os comentários e pedir para a minha amiga Miriam, que é minha fotógrafa de plantão, para tirar uma foto linda dessas de vocês, que é muita felicidade ter vocês aqui. Melk, o Melk sabe que ele está no meu coração. Nós nos conhecemos virtualmente primeiro. Eu fiz um trabalho de mandala para o Melk, baseado no método Cristais, ou seja, é a mandala Cristais. E também foi assim. E o Melk, ele
claro, gente, eu tenho muitos outros terapeutas ao longo. Eu tenho mais de 300 terapeutas formados no Cristales. Mas é claro que tem épocas diferentes. Eu tenho muita saudade de uma terapeuta que virou estrelinha esse ano, que era uma pessoa absolutamente encantada com o Cristales, que nem a Gabi fala, é o mesmo tipo de fala. O Melk, ele me trouxe tanto de bagagem e uma maneira linda de colocar o Cristales no trabalho dele, que eu vou ser eternamente gratidão. Me sinto honrada do Melk ter chegado no Cristales e fazer o trabalho que ele faz. Então, olha, essa foto vai para minha super galeria. E o Mel que está lá no Canadá, queria que você contasse para a gente um bocadinho a tua experiência, então, a tua vivência com o método. Olha, boa noite a todo mundo que está ao vivo, que vai assistir gravado aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu vi um post, né, da Gabriela chamando aqui no Instagram que ia fazer a live contigo. E eu já tinha falado contigo essa semana, né? Então eu falei, eu vou ter que, de alguma forma, aí comecei a assistir. Tá aqui é uma surpresa para mim, não tava esperando estar aqui, não. Achei a história da Gabi fantástica. Gabi, cara, já conheço a Gabi por um tempo, a gente começou Cristales, né? E ela passava, na vida dela, ela passava um aperto danado lá e a gente tratou bastante, não foi, Gabi? A gente foi fazendo sessão por sessão, trazendo essa consciência, tudo isso que a Márcia explicou aqui, trazendo toda essa consciência, foi incrível. Cara, gratidão tá aqui com vocês todos aqui, é uma festa para mim. Eu vou contar rapidamente a minha primeira sessão Cristales. A minha primeira sessão Cristales, que eu fiz como cliente da Márcia, foi realmente virtual. E aí não foi a Mandala Cristales, não. Foi o Cristales mesmo, porque isso foi em 2014. Você tinha acabado de lançar o Cristales e eu estava na busca dos cristais, fazendo curso de cristais com você, cristaloterapia, né? Que a gente fez, eu fiz os 4 módulos com você, incrível. Eu recomendo a todos. Né, o curso de cristaloterapia com a Márcia, para mim, é o número 1. E aí, eu descobri você, né, nesse processo todo aí das minhas buscas, e aí você estava com o Cristales, e eu pedi 2 sessões, pedi a minha e pedi da minha esposa. E eu estava na França nessa época, porque eu fui num casamento na Itália, e eu fui para a França também de carro, lá nos passeios lá, e de lá eu que pedi, né, via mensagem do Facebook. Rapaz, e aí beleza, pedi e esqueci. E aí eu pedi, esqueci. De repente, 2 dias depois, né, a Márcia me mandou um PDF tinha o arcanjo, tinha o gráfico radiônico que tinha dado, e uma descrição, né? Só que entre esses dois, né, entre o pedido e o receber, começou a acontecer um negócio meio curioso comigo, quando eu comecei a perceber. Eu tenho um nível de percepção de energia que ele é involuntário, mas ele acontece. E aí eu costumo dizer que eu comecei a ver estrelas, literalmente, luzes, né? Luzes, eu ficava vendo luz. Eu tava andando pela cidade que eu tava e eu via luzes. E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso que está acontecendo comigo? E até então, eu não tinha nenhuma condição de relacionar ao pedido que eu tinha feito para a Márcia de fazer a minha sessão, Cristales. Não tinha conhecimento para isso. Eu não tinha relação, não conseguia, né, relacionar. Eu sei que depois eu recebi. E aí, eu fiquei chocado, né, com o relatório que a Márcia fez, com o que estava escrito ali, com coisas que na minha vida nem eu entendia de mim, que quando eu li aquilo me fez juntou um monte de peça. Eu acho que foi isso, sabe? Botou um montão de peça. E aí eu fiquei encasquetado com aquilo, né? Porque eu falei, cara, como que ela fez isso, né? E aí, como eu estava de viagem e o meu prazo tinha dado mais ou menos aí 1 mês, aí eu marquei outra sessão, só que eu fui em loco, né? Eu fui lá na Márcia, fui lá em Botafogo, no apartamento da Márcia lá, e eu falei, não, quero fazer contigo, Márcia. Aí você fez ao vivo ele comigo, e aí foi chocante novamente. E aí você me anunciou, cara, eu vou abrir uma turma, se você quiser participar, eu falei, na hora, já me inscreve aí, eu sou o número 1 da lista. E fiz o método, e eu lembro que a gente faz o curso, né? A gente vai fazendo uma sessão ao longo do curso, porque a gente vai fazendo na prática tudo, é muito prático com a Márcia, então isso é incrível, né? E de lá para cá, eu digo que, né, de 2014, assim, com muita segurança, eu digo que é um divisor de águas, né? 2014 da minha vida para cá.
porque o método Cristales entrou na minha vida com essa minha... Eu já estou numa busca há mais de 25 anos por respostas a perguntas que ninguém nunca soube me responder, e o método Cristales começou a abrir portais para mim, né? E de lá para cá eu venho fazendo muitas outras formações que eu acabei montando um approach meu de trabalho que eu chamo que é um coaching espiritual. E o Cristales, ele faz parte desse meu approach, porque a leitura que a gente faz pelo método Cristales é incrível e me abre frente para fazer investigações em outras modalidades que a gente tem, que é muito certeiro. Não é um negócio que, assim, não é 100%. A investigação, ela fica completamente direcionada, e aí eu sou da pranaterapia, também tem uma formação muito grande. Eu acho que Márcia conhece a pranaterapia, tem uma amiga, se eu não me engano, não é? Quem é a sua amiga, Márcia? Eu nunca lembro o nome dela. Quem é? Edna Barbosa. A Edna ok. da cura prânica também, tem todos os níveis. Eu já recebi muitas sessões dela e é assim fabuloso. Eu conheço ela, e é isso mesmo. Eu não lembrava quem era, mas a Edna eu conheço. E então, a gente tem a psicoterapia prânica, que é uma das técnicas do mestre Shoa, que é a escola do Pranic Healing. E essa metodologia de trabalho que o mestre Shoa desenvolveu, essa técnica que ele desenvolveu, é realmente também muito poderosa, extremamente poderosa. Mas pelo menos eu não consegui... Eles explicam quais são as funções de cada chakra, explica tudo direitinho, tal. Se você quiser fazer uma leitura, é possível fazer uma leitura também. Mas como eu já tinha uma bagagem do Cristales antes de eu entrar no Pranic Healing, e aí você vai fazendo, eu também fiz toda a formação do Pranic Healing, e você vai fazendo sessão a sessão, na verdade o que eu fazia era indo construindo em cima do que eu já tinha. O que eu já tinha era o Cristales, a cristaloterapia, o Reiki, e aí eu fui formando, e o Cristales, ele foi sendo uma fundação em todo esse processo, por conta de tudo que a Márcia já explicou aqui, né, quando eu estava conversando com a Gabi. Então, realmente, eu fiquei surpreso porque eu mandei esse depoimento escrito, né, mas eu acho que falado não tem como a gente comparar, né, de escrito e falado, mas o método Cristales, definitivamente, ele é revolucionário. Eu acho que a palavra que a Gabi utilizou, ela é muito precisa, porque ele revoluciona a sua vida. Ele te dá uma visão, e assim, ele é um efeito... cada sessão ela tem um efeito eterno, por mais que ele tenha um prazo. Por quê? Porque ela te mudou para sempre. Isso. Então, isso é uma percepção que eu estou trazendo aqui, Márcia, para você. A gente nunca falou sobre isso, né? Mas eu estou trazendo aqui pela primeira vez em aberto, que você muda para sempre. É sempre uma mudança para sempre que você faz. Lógico, aquilo tem um prazo, mas é uma mudança para sempre. Dali, você nunca mais vai ser o mesmo. Você pode até voltar a desorganizar o seu sistema, mas aí já é outra onda que você está fluindo. Aquela já passou. Entende? Então, esse é um depoimento que eu gostaria de deixar, que é uma percepção que eu tenho. Né? A Gabriela é um exemplo. Né? Assim, que está aqui entre a gente, que eu posso dizer que está aqui do meu lado, né? Que a vida dela mudou para sempre. Não tem como. Por quê? Porque ela começou lá atrás, né? E aí, como eu faço um relatório, para mim tudo tem que ter um relatório, né? Tudo tem que ter uma organização. E aí, no meu relatório, eu cito você na primeira página é uma capa. Na segunda página é uma apresentação do método. E eu cito, né, quem é a desenvolvedora, para dar esse crédito, porque é muito importante dar esse crédito, até para as pessoas fazerem o que a Gabi fez. Ela foi na fonte. Pô, tô adorando esse trabalho com o Melk. Pô, eu quero fazer isso, sinto esse chamado. Da mesma forma que eu fiz a sessão contigo e senti um chamado e falei, cara, não tem como. Vou fazer esse negócio. Vou lá aprender o que é isso que ela faz, que é mágico. Então, eu acho que a Gabi fez isso, eu acho que serviu, acho que a Gabi eu acho que já cumpria uma função imensa na minha vida em poder direcionar, né? Quando ela leu no relatório que a fonte era a Márcia e eu já tinha feito não sei quantas sessões com ela, quando ela falou, cara, vou lá buscar isso na fonte. Ela já tinha se organizado, né? Então ela sabia o que ela queria. A vida dela ficou com essa clareza, como ela descreveu, e ela foi na fonte e a vida dela só vem progredindo e ela vem agregando outros conhecimentos, porque eu acho que é como você fez ao longo desses últimos anos. Você lançou o Cristales em 14, mas você não parou de estudar. Você é uma eterna estudante, né? Nunca. E aí você vai, né,
sempre incorporando tudo muito estudado, tudo muito testado, tudo muito pensado, tudo meditado. E eu curto isso, eu curto essa sua forma de conduzir, de liderar, né, esse processo, né, que é um dos portais que está aberto para a gente poder buscar esse autoconhecimento. É o único? Não, mas é é uma grande ferramenta. Então, esse é o meu depoimento que eu deixo e eu volto a palavra a vocês. Eu realmente me sinto muito honrada. Você tem uma... Eu ouço você falar do método e se eu não fosse a Márcia Barreto, eu também queria conhecer a Márcia Barreto, porque você dá uma coisa que é muito grande aqui. E o que eu vejo é o seguinte, frases clichês. Somos espíritos vivendo uma experiência na matéria. Quando a gente encontra a resposta, Deus vem e muda a pergunta. A gente vive ouvindo essas coisinhas de forma fatalista. Essas duas frases, elas têm muito impacto na minha vida. Porque se eu sou um espírito vivendo uma experiência material, isso significa que quando eu aprendi com aquela experiência, vem outra. E aí a gente diz assim, puxa, acabei de resolver aquele problema, vem outro problema. E aí a leitura do Cristais, ela consegue me dizer quem sou eu diante daquele problema. O que eu tenho para aprender ali? Então, realmente, eu sou uma eterna estudiosa. Eu tenho mais de 20 formações em terapias quânticas, energéticas. O Cristais, ele é a porta de entrada do meu atendimento. Eu leio o campo do meu cliente, porque quando eu leio o campo, às vezes aquilo que a pessoa não sabe dizer que sente, ela diz, mas como é que você sabe? E aí eu mostro. Como é que eu mostro? Uma ilustração, que é um guia. Às vezes eu abro o livro e mostro para a pessoa onde está escrito aquilo, porque eu não estou adivinhando. É um trabalho de pesquisa que se aprofunda na energia daquela pessoa. Todas as vezes que a gente tem uma dificuldade, um desafio, não sabe bem o que fazer, eu digo, abre o seu campo. Vê o que o seu campo está te dizendo sobre isso. Porque só elevar a consciência já te transforma. Às vezes eu digo, tenho terapeutas que dizem para mim, ai, mas é tanto conteúdo na formação, tem que aprender tudo. Não, o terapeuta pode ter ali a sua apostila do lado, que nem o médico tem o bulário. E isso aprendi com você, terapeuta não é hein? adivinha, terapeuta é um estudioso. Por isso que eu comprei o livro, inclusive. Tu lembra na época? Porque tinha apostila, você falou, não, Mel, que você tem que fazer a sessão, e aí você vai no livro, e aí você olha a frequência. Lógico, com o tempo você vai pegando a prática e tem uma hora que você não precisa mais consultar. Não precisa mais. Mas eu acho que é isso mesmo. E essa é uma postura humilde. Né? O médico, ele é humilde quando ele tem o conteúdo dele do lado em um livro, para ele consultar. Todos os profissionais, tá? Eu fiz uma transição de profissão, e eu já fui profissional. Todo mundo precisa, todo profissional precisa fazer consultas no seu dia a dia. Claro. Então, se você quer fazer o método Cristais, mas você acha que é muito conteúdo, a solução é você ter o livrinho do lado, e aí você vai tomando notas das frequências, e depois é só você ir na página. No meu livro, eu tinha já todas com post-it, todas já marcada onde era o que, eu já abria ali direto, e eu explicava qual foi a configuração. Ah, então a fragilidade é no azul? Azul. Azul tá lá. Comunicação. Tem, e aí tem toda uma descrição lá que você pode ir. Pronto, e está resolvido. E o seu cliente, ele não está te avaliando se você sabe de decorado ou se você cola. Ele quer saber que você sensibilizou ele. Você trouxe para ele aquilo que ele não estava vendo, mas que de repente você trouxe à luz. Literalmente. Isso aí. E aí dali você, pronto. Ah, ela já saiu feliz e você fez o seu serviço. E a gente pode fazer o Cristais, eu até digo isso para os alunos das últimas classes. Você pode fazer à distância e no dia que você marcar com o seu cliente, você já fez a análise
aí você se sente mais seguro de apresentar os resultados. Ou fazer um relatório por escrito que fica mais fácil de você explicar, né? Esse é um exemplo que eu dou. Mas o que acontece quando você termina a leitura e faz a terapia, que eu chamo do procedimento Cristális, é que a vibração, a frequência vibratória da pessoa muda na hora. A pessoa vai embora se sentindo diferente, mas aquilo que a gente disse ou enviou no relatório impacta a consciência dela. Se a pessoa tem um problema e você identifica no campo que ela tem medo diante daquele problema e que está sendo limpo o medo, ela sempre que der de cara com aquele problema, ela vai dizer, não vou me deixar levar pelo medo. Por quê? Porque ela adquiriu a consciência. Então, é um trabalho de dois. É o trabalho do terapeuta e é o trabalho de quem está sendo atendido, de escolher, né? Nossa, realmente isso faz sentido. E eu digo para as pessoas, quando não faz sentido, não é um problema meu. É o que o campo energético, o que o seu campo energético está te revelando que você não sabia. E aí você deixa passar uns dias e pensa sobre isso, né? Acho que vocês... eu tinha a Vânia também para entrar hoje, mas a Vânia me mandou uma mensagem que está com problema na internet. E é nisso que eu acredito. Não existe nada por acaso. Ter Gabriela, que veio para mim através do Melk, que estava lá na França e viu o meu trabalho não sei aonde e mandou mensagem para mim, eu estava em Portugal. Ah, mas como que eu vou pagar? Sei lá, a gente vê, depois você transfere. E o resultado impactou o Melk e um mês depois eu e o Melk já estávamos nos conhecendo pessoalmente. Então, vocês são duas pessoas que eu tenho profunda gratidão, porque esse amor que vocês têm pelo Cristális realmente me faz ter a certeza de que no dia que eu achei que eu tinha que juntar todos esses conhecimentos e batizar isso de Cristális, que estava certo, que está tudo certo. E eu fui agregando nesses últimos anos outros conhecimentos. Então, o Cristális hoje ele tem as áreas da vida, ele tem os arcanjos, agora ele tem as camadas do DNA e o trabalho no campo morfogenético, que o Melk ainda nem conhece. Por quê? Porque, nossa, eu sei isso, meu cliente precisa disso. Eu vou colocando e continuo compartilhando esse conhecimento com todos. A sessão da Márcia Barreto é igualzinha à sessão da Gabriela. É igualzinha à sessão do Melk. Uma vez uma senhora me telefonou, eu queria fazer uma sessão. Tá bem, marcamos. E ela perguntou o preço. E eu disse. E ela, ok, tá bem, desligou o telefone. Voltou a ligar. Olha, eu vou pedir desculpas, é que eu achei que eu tinha ligado para Márcia Barreto, que é a criadora do método. Aí eu falei para ela, mas sou eu. Aí ela disse, não mas a sua consulta é mais barata do que a do terapeuta que me atende. Aí eu disse para ela, eu atendo na minha própria casa, possivelmente esse terapeuta tem que locar um lugar, então para que ele tenha um ganho suficiente, acaba sendo um bocadinho mais caro. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu disse para ela, continue com o seu terapeuta. Eu não vou fazer nada diferente do que ele faz, porque eu ensino tudo o que é o método. Eu não guardo nada para mim. Então, todos nós, terapeutas do método Cristális, somos iguais. Vou convidar todos vocês, quem conhece a Gabriela, quem conhece o Melk, que experimentem, que façam uma sessão com eles. Não façam sessão comigo, não. Eu assino embaixo os meus terapeutas Cristális todos, porque eu sei que eu dou exatamente aquilo que eu faço. E, claro, convido as pessoas para transformarem as suas vidas. Porque quando a gente está caidinho, a gente só precisa ter força de ir lá no método e encarar o nosso espelho. Descobrir o que a gente está escondendo da gente mesmo. E aí é um procedimento quântico
semelhante, positivo como tantos outros, mas que a gente já conheceu um pouquinho da gente e que fez uma grande diferença. Então, meus queridos, eu espero levar vocês a minha vida inteira, porque eu tenho muito orgulho e muita admiração por vocês e muita gratidão pelo que vocês o que vocês transformaram o Cristales na vida de vocês. O meu objetivo é esse, transformar a minha vida, ajudar as pessoas a transformar as suas vidas também. E não é nada difícil, tudo é uma prática. Fazer bolo fica ruim no primeiro dia, no segundo, no terceiro, até que fica bom. Então, tudo a gente aprende. Quero que vocês contem comigo sempre. E eu sou muito, muito grata por vocês estarem aqui. Gabizinha, Melquizinho, eu fico muito feliz que você tenha vindo. Estou por orgulho hoje. Então é isso, pessoal. A Vânia entraria comigo, mas a Vânia não conseguiu internet. A gente vai fazer uns outros depoimentos e eu vou colocando no ar, porque realmente o meu objetivo é que a gente reencontre o nosso equilíbrio. Quando a gente está em equilíbrio com a gente transforma a nossa vida e transforma outras vidas, porque a gente passa a ter uma frequência vibratória mais elevada, não do que os outros, mais elevada em nós. E aí a gente tem uma palavra melhor, a gente tem uma ação melhor, a gente pode contribuir para um mundo melhor. Nesse momento, então, que a gente precisa se conectar e conectar pessoas, fica aqui meu convite para todo mundo que quiser conhecer o método, quiser fazer a formação. E se quiserem fazer atendimento, tem aqui 2 referências incríveis, Gabriela e Mel, que aproveitem e sigam eles aí para vocês conhecerem também o trabalho. E espero encontrar com vocês num outro dia, numa outra jornada. Muito, muito obrigada mesmo, porque vocês estão aqui comigo. Obrigado, Márcia. Obrigado você. E vamos falando. Quando tiver outro convite aí, a gente aparece. Vamos falando. Isso aí. Vamos falando. Gabizinha sabe, quando ela tem dúvida, ela me chama. Eu adoro. Então, fiquem bem. Que a gente seja a transformação que a gente quer no mundo, né? Que a gente consiga ir fazendo isso na nossa vida, que é muito importante. Eu conto com todo mundo para transformar as vidas. Conto com vocês. Que a gente possa ser aí essa conexão de pessoas voltando a se encontrarem nos corações, quando ainda não puder fisicamente. Acho que a gente tem um trabalho grande aí no mundo, nós terapeutas Cristales. Muito obrigada para todo mundo que assistiu a gente. Quem vai assistir, segue a gente. No YouTube tem muitos vídeos meus sobre o Cristales. Vão percebendo a energia e vão transformando as suas vidas, todos nós. Tá bom? Um beijo, queridos. Muito obrigada. Beijo.